Olá, sou o professor JH aqui do canal Física Light. Vamos para mais uma expedição por esse nosso fantástico mundo da física. E no vídeo de hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos a respeito das polias móveis e vamos discutir agora o que acontece com a aceleração num acoplamento de polias móveis. E um detalhe importantíssimo aqui é, antes de você dar sequência a esse vídeo, eu recomendo que você assista um outro vídeo que tem aqui no canal, onde nós tratamos das condições de equilíbrio dos sistemas de acoplamento com polias móveis. Lá nós tratamos da vantagem mecânica produzida por polias móveis, da relação entre força aplicada, força transmitida e deslocamentos. Para dar início aos nossos estudos, nós vamos partir de um acoplamento com uma polia fixa e uma polia móvel. Lá no primeiro vídeo você vai entender qual é a diferença entre polia fixa e polia móvel. O que nós vamos discutir aqui? O que acontece com este acoplamento assim que eu dependurar do lado direito um outro objeto de massa m? Vocês vão perceber que o sistema perde o equilíbrio e passa a se mover em movimento acelerado. Observem. A primeira coisa que devemos relembrar aqui lá do nosso estudo inicial é que as polias móveis são multiplicadores de força. As polias móveis produzem vantagem mecânica. Podemos observar nesse exemplo prático que nós temos aqui uma massa M equilibrando uma massa 4M, um peso P equilibrando um peso 4P. Observe que nós aplicamos aqui na extremidade da corda uma força com intensidade igual ao peso desse objeto. Se considerarmos as cordas ideais, lá das leis de Newton, nós sabemos, que fios ideais transmitem a força integralmente. Então, peso P transmite ao longo de toda essa corda peso P. Então, nós temos aqui peso P, P, 2Ps. A primeira polia móvel dobra a força em relação à força inicial. P, 2Ps. Vindo agora para a segunda polia móvel, 2Ps equilibra 2Ps, 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 4Ps. É exatamente por isso que o peso P equilibra o peso 4Ps. A primeira polia móvel dobra a força, a segunda polia móvel dobra a força em relação à primeira. Vantagem mecânica igual a 4. Nós temos aqui um sistema de acoplamento exponencial de polias móveis. Um outro modelo de acoplamento de polias móveis é o acoplamento em moitão, que é diferente do acoplamento em exponencial. É por isso que eu insisto que vocês assistam lá o primeiro vídeo, onde nós tratamos da diferença entre o acoplamento exponencial e o acoplamento em moitão. Uma segunda característica importantíssima das polias móveis que vale nós recordarmos aqui é a seguinte: polia móvel é classificada como máquina simples, assim como as alavancas, os planos inclinados, as rodas dentadas, as rodas acopladas a eixos. E exatamente por ser uma máquina simples, proporciona a troca entre força e deslocamento. E essa propriedade interessantíssima da troca de força por deslocamento está embasada no princípio de conservação de energia. Nas situações em que a força aumenta para se conservar a quantidade de energia, para que se tenha o mesmo trabalho, o deslocamento diminui. Observem atentamente esses deslocamentos. Eu vou puxar aqui 20 centímetros de corda. A força P desce 20 centímetros, onde é transmitida uma força 2P sobe 10 centímetros, onde é transmitida uma força 4P sobe 5 centímetros. Vamos então para a observação desses deslocamentos. Neste ponto do vídeo, vocês devem estar se perguntando por que estamos fazendo toda essa discussão de sistema em equilíbrio, de repouso ou de situação de movimento uniforme, se a intenção do vídeo aqui é discutir o que acontece nos movimentos acelerados. E a resposta para este questionamento é bem simples, pois se entendermos o que acontece com os deslocamentos das partes na situação de equilíbrio, fica fácil de analisarmos a situação de movimento acelerado. Eu vou provocar esse desequilíbrio do sistema acrescentando esta massa M do lado direito. Percebam que o lado direito desce acelerado e todo o lado esquerdo sobe acelerado. Vou abandonar o sistema? Observem. O que eu vou fazer agora, e gostaria que vocês prestassem bastante atenção, é o seguinte: eu vou rodar em sequência os dois movimentos do acoplamento.
primeiro o movimento uniforme e logo em seguida o movimento acelerado. E percebam que os deslocamentos das partes são iguais, independentemente dos movimentos. Quando o lado direito do acoplamento descer 20 centímetros, a primeira polia móvel sobe 10 centímetros, a segunda polia móvel sobe 5 centímetros, independentemente do movimento ser uniforme ou ser acelerado. Vou rodar o movimento, observem esses deslocamentos. O lado direito desce 20 centímetros em movimento uniforme, o lado direito desce 20 centímetros em movimento acelerado. Vamos para o lado esquerdo. A primeira polia móvel sobe 10 centímetros em movimento uniforme, sobe 10 centímetros em movimento acelerado. A segunda polia móvel sobe 5 centímetros em movimento uniforme, a segunda polia móvel sobe 5 centímetros em movimento acelerado. Vamos agora para alguns detalhes importantes a respeito desse acoplamento quando se encontra em movimento acelerado. Pensando aqui na segunda lei de Newton. Lembrem-se que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Daqui a gente observa o seguinte: todas as forças que atuam no sistema, nas três partes do sistema, elas são forças constantes, de onde a gente conclui que a gente tem então forças resultantes constantes atuando nas partes do sistema. Isso nos leva para uma outra conclusão, que é a seguinte: se a resultante das forças que atuam em cada parte do acoplamento ela é constante, isso nos leva para a aceleração escalar constante. E a aceleração escalar constante, nós chegamos onde? No movimento uniformemente variado. É importantíssimo então percebermos que cada uma das partes do acoplamento descreve um movimento uniformemente acelerado e com acelerações escalares diferentes. Por que acelerações escalares diferentes? Pois nós temos deslocamentos diferentes em intervalos de tempos iguais. Percebam que, enquanto o lado direito desce 20 centímetros em movimento acelerado, no mesmo intervalo de tempo, a primeira polia móvel sobe 10 centímetros em movimento acelerado e a segunda polia móvel sobe 5 centímetros em movimento acelerado. Em função disso, vamos então chamar de A1 a aceleração escalar de descida do lado direito do acoplamento, de A2 a aceleração escalar de subida da primeira polia móvel e de A3 a aceleração escalar de subida da segunda polia móvel. Então, o que podemos afirmar a respeito dessas três acelerações? Vamos lá. Lembrando que, partindo do repouso, a expressão dos espaços, do deslocamento para movimento uniformemente variado, ela fica reduzida dessa forma. Deslocamento e aceleração são grandezas diretamente proporcionais para um mesmo intervalo de tempo. Tá? Então, se o deslocamento é o dobro, a aceleração escalar é o dobro. Se o deslocamento é a metade, a aceleração escalar é a metade. A partir disso, a gente conclui o seguinte. Vamos começar com uma comparação entre A2 e A1. A primeira polia móvel sobe somente 10 centímetros, enquanto que o lado direito do acoplamento, que desce com a aceleração A1, ele desloca 20 centímetros. O deslocamento é a metade. Então, a aceleração escalar é a metade. Daí a gente pode afirmar que A2 é a metade de A1. A2 é A1 sobre 2. Ou a aceleração 1 é o dobro da aceleração 2. Deslocamento o dobro, aceleração o dobro. Vamos agora fazer uma comparação entre A3 e A1. A aceleração de subida da segunda polia móvel e a aceleração de descida do sistema do lado direito. Tá? Perceba o seguinte: enquanto o lado direito desce 20 centímetros, no mesmo intervalo de tempo, a segunda polia móvel sobe somente 5 centímetros. O deslocamento é 4 vezes menor. No mesmo intervalo de tempo, deslocamento 4 vezes menor, em movimento uniformemente variado, a aceleração escalar 4 vezes menor. Então, A3 é 4 vezes menor que A1. Olha lá, A3 é A1 dividido por 4, ou A1 é 4 vezes A3. Deslocamento 4 vezes maior, aceleração 4 vezes maior. Fica então aqui a dica para você resolver problemas com sistemas de acoplamento de polias móveis quando ele não estiver em equilíbrio, estiver submetido à força resultante, quando nós tivermos acelerações. Não se esqueçam que as partes que compõem este tipo de acoplamento, elas possuirão acelerações diferentes, pois nós teremos forças resultantes diferentes. Lembre-se que polias móveis são multiplicadores de força.
Como elas multiplicam a força, a gente acaba provocando acelerações diferentes, que para movimento uniformemente variado, deslocamento e aceleração são grandezas diretamente proporcionais. Então, onde o deslocamento for o dobro, a aceleração vai ser o dobro. Onde o deslocamento for 4 vezes menor, a aceleração será 4 vezes menor. Essa é a dica que eu deixo aí. Para finalizar nosso vídeo, tirar mais algumas conclusões, mais algumas observações finais a respeito dos acoplamentos acelerados, vamos falar um pouquinho sobre o acoplamento mais simples com polias móveis, que é aquele que possui uma única polia fixa e uma única polia móvel. Nós temos uma única polia móvel, então ela dobra a força em relação à força aplicada. Vantagem mecânica 2, peso P, transmite peso P, peso P, dobra 2 P's. Por isso que equilibra aqui o sistema. Tá, então, lembrando agora do princípio de conservação de energia. Se a força dobra, o deslocamento cai para metade. O lado direito desce 20 centímetros em movimento uniforme, o lado esquerdo sobe 10 centímetros em movimento uniforme. Como o tempo é o mesmo, desce com velocidade constante V, sobe com velocidade constante V sobre 2. Agora o acoplamento sujeito à aceleração. O lado direito desce acelerado, o lado esquerdo, onde se encontra a polia móvel, sobe em movimento acelerado. Percebam que, como o deslocamento é a metade, a aceleração de subida da polia móvel é a metade. Então, uma polia móvel, metade da aceleração imposta ao sistema. Observe os deslocamentos, primeiro num movimento normal e depois em câmera lenta. Olha lá, desce 20 centímetros, sobe 10 centímetros, desce 20 centímetros com aceleração A, sobe 10 centímetros com aceleração A sobre 2. Observem. Vou fazer um comentário aqui a respeito de uma questão clássica nos vestibulares, só para mostrar a importância de você entender este acoplamento, que é o acoplamento mais simples, com uma polia fixa, uma polia móvel. Se você entender este acoplamento, você vai aplicar isso nos outros acoplamentos com mais polias móveis. Então vamos lá fazer novamente uma análise a respeito deste acoplamento, que é importantíssimo para os seus estudos. Então vamos lá. Dá para a gente ver logo de cara aqui que a gente tem uma única corda passando pela polia fixa, passando pela polia móvel. Então a força aplicada pelo operador aqui, ela é transmitida ao longo de toda a corda. Olha lá, polias móveis são sustentadas por 2 braços da mesma corda. Então aplica F, transmite 2 Fs. Se a força dobra, o deslocamento na polia móvel cai para metade. Princípio de conservação de energia, dobra a força, o deslocamento cai para metade. Então, se o operador puxa 1 metro de corda aqui, o corpo de massa 100 kg sobe 50 centímetros, meio metro. E não importa o tipo de movimento. Puxou aqui 1 metro de corda em movimento uniforme, sobe meio metro em movimento uniforme. Então, se aqui desce com velocidade constante V, aqui sobe com velocidade constante V sobre 2. Agora, se for um movimento acelerado, puxa 1 metro de corda em movimento acelerado, sobe meio metro em movimento acelerado. Então, se a corda desce com aceleração A, o corpo aqui sobe com aceleração A sobre 2. E se nós acrescentássemos neste problema mais uma polia móvel, como aqui, olha lá, uma segunda polia móvel, essa segunda polia móvel iria quadruplicar a força aplicada. Então, a força F aplicada aqui, a primeira polia móvel dobraria, a segunda polia móvel quadruplicaria essa força, uma força 4 vezes maior. Princípio de conservação de energia, deslocamento 4 vezes menor. Em movimento uniforme, desce com velocidade V, sobe com velocidade V sobre 4. Em movimento acelerado, desce com aceleração A, sobe com aceleração A sobre 4. Para essa situação, cada metro de corda subiria aqui 25 centímetros. Para finalmente finalizarmos o vídeo, eu vou deixar aqui 3 questões no final para você olhar, para você observar, dar um pause, leiam o enunciado com calma aí. Olha essa questão que bonitinha. Uma polia fixa, uma polia móvel. Polia móvel, olha lá. Então, se esse corpo aqui anda 1 metro sobre a mesa, desce meio metro. Se for em movimento uniforme, desloca com velocidade V,
a polia móvel desce com velocidade v sobre 2. Se for em movimento acelerado, o corpo m1 se desloca para a direita com aceleração a polia móvel desce com aceleração a sobre 2. Olha essa outra questão com duas polias móveis. A primeira dobra, a segunda quadruplica. Se puxa a corda uma distância d, o corpo sobe d sobre 4. Puxa 1 metro de corda, sobe 25 centímetros. Em movimento uniforme, a corda desce com velocidade v na mão da pessoa do operador, o corpo sobe com velocidade v sobre 4. Em movimento acelerado, a ponta da corda aqui do lado esquerdo desce com aceleração a, aqui sobe com aceleração a sobre 4. Observem agora essa questão que interessante, 3 polias móveis. A primeira dobra, a segunda quadruplica, a terceira multiplica a força aplicada por 8. Lembrando no detalhe aqui que estamos discutindo aqui um acoplamento exponencial de polias móveis. Você vai olhar o nosso primeiro vídeo lá, onde eu falei da diferença entre acoplamento exponencial e moitão, porque lá no moitão a vantagem é diferente, os deslocamentos são diferentes. Assistam lá o primeiro vídeo. Tá? Novamente aqui, a terceira polia móvel multiplica a força por 8. Princípio de conservação de energia, o deslocamento diminui 8 vezes. Então, cada metro que você puxar aqui, diminui 8 vezes, 1 metro dividido por 8, 12 centímetros e meio. Então, puxa 1 metro de corda, sobe 12 centímetros e meio. Ou, para que o corpo suba 1 metro, você tem que puxar 8 metros de corda. É a troca que existe entre força e deslocamento. Então, vamos lá. Puxa aqui com uma distância d, sobe d sobre 8. Em movimento uniforme, desce com velocidade v, sobe com velocidade constante v sobre 8. Em movimento acelerado, desce com aceleração a. A primeira polia móvel sobe com aceleração a sobre 2, a segunda com aceleração a sobre 4, a terceira com aceleração a sobre 8. Espero que tenham gostado, que tenham curtido mais essa nossa expedição por esse fantástico mundo da física e que de alguma forma o vídeo tenha sido útil para te auxiliar nos estudos, no entendimento e na resolução das questões desse tema tão interessante que são as polias móveis. Um grande abraço, até a próxima!